Olá, tudo bom? Nessa videoaula eu vou demonstrar como instalar o Windows 7 numa HD virtual. As vantagens de instalar o Windows 7 numa HD virtual é que você não precisa ter necessariamente uma partição dedicada ao sistema operacional, porque ele vai ser instalado numa HD virtual, ou seja, como um arquivo dentro de outra partição. E também é mais fácil a remoção do sistema operacional que estiver instalado num HD virtual. Vamos dar uma olhada no cenário aqui que temos. No caso eu tenho uma partição dedicada ao Windows XP, que ocupa o HD inteiro de 80 GB. O Windows XP está ocupando 12 GB e tenho 62 GB de espaço livre. A instalação do Windows 7 ocupa cerca de 15 GB, então dá para instalar tranquilamente um Windows 7 nessa partição. No caso, se eu vou instalar o Windows 7 aqui no C, aí seria algo como Windows 7 e a extensão de um HD virtual é VHD, aí ficaria um arquivo aqui chamado Windows 7.vhd, mas você pode botar o nome que você quiser, a extensão que é VHD. Bem, os programas que a gente vai precisar para instalar o Windows 7 no HD virtual é apenas um DVD do Windows 7, que é para criar a partição virtual e também para instalar o Windows 7, né? Então, os passos que a gente vai ter que fazer agora é, primeiramente, configurar a BIOS do computador para iniciar a partir do DVD-ROM ou CD-ROM e pressionar uma tecla na hora que for reiniciar o computador para que o computador inicie a partir do DVD do Windows 7. Vamos fazer isso então agora. Muito bem, reinicie seu computador com o DVD do Windows 7 no computador e entre na sua BIOS. Depois navegue até o menu Boot e configure o computador para ele iniciar a partir do DVD-ROM. No caso aqui já está configurado para iniciar pelo DVD-ROM. Aí você salva as alterações. Reinicia novamente. Pressione uma tecla para iniciar pelo CD-ROM e aguarde a instalação aguarde o carregamento do DVD do Windows 7. Nessa tela aqui você configura o seu idioma e o teclado que você vai usar. No meu caso eu vou escolher idioma a instalar português, formato e hora de moeda português Brasil, teclado ou método de entrada eu vou usar Estados Unidos Internacional. Clique em avançar. No caso aqui, geralmente você tem que configurar o seu teclado. Aqui eu tenho um notebook com
teclado americano, então eu estou usando Estados Unidos Internacional, mas se você tiver um teclado ABNT2 ou ABNT brasileiro, aí você escolhe aqui o seu. Clique em avançar. Nessa próxima tela você clica em reparar o computador. Aguarde um pouco. O Windows está tentando ver se ele faz umas recuperações automáticas, mas no caso a gente não vai usar isso. Opções de recuperação do sistema. Em opções de recuperação do sistema você escolhe use as ferramentas de recuperação que podem ajudar a corrigir problemas de instalação do Windows. Selecione o sistema operacional a ser reparado. Você clica aqui, use as ferramentas de recuperação e clique em avançar. Na janela escolha uma ferramenta de recuperação, você escolhe prompt de comando e clica. No caso estou no prompt de comando. Agora vamos criar a partição do Windows 7. Para isso vamos entrar no gerenciador de discos do prompt de comando, que é disk part. Vamos entrar agora. Disk part e dar um enter. Aguarde um pouco para ele carregar. Tá, agora vamos criar primeiramente o disco virtual. Digite create vdisk file igual a c ponto duplo barra windows 7.vhd. Aqui será, esse é o nome do HD virtual que eu estou criando. Agora só mais uns parâmetros. Digite maximum para definir o tamanho máximo do HD virtual. No caso eu vou colocar 20 GB. Ou mais ou menos 20 GB. 20 mil, não, 30 mil megabytes. O valor é informado em megabytes. 30 mil megabytes dá cerca de 30 gigabytes. Tá, e em type você define o tipo de HD virtual, que pode ser expansível, ou seja, só aumenta o tamanho conforme você vai colocando programas, e aí ele começa com tamanho mínimo e vai aumentando, só que eu quero um tamanho fixo, então para ele não ficar alterando de tamanho, eu prefiro um HD virtual de tamanho fixo, mas você pode colocar expansível também. Type fixed. Então, vou dar um enter. Agora ele está criando o HD virtual. Isso vai demorar um pouco. 0% concluído. Vamos aguardar então ele terminar de criar o HD virtual. Muito bem, uma vez criado o disco virtual, agora precisamos anexar o disco virtual ao Windows. Para isso digite o seguinte, dentro do diskpart, select vdisk, file igual c.duplo barra Windows 7.vhd, que é o disco virtual que a gente criou anteriormente.
select vdisk file igual c.:Windows 7 VHD. Dá um Enter. O Windows selecionou com sucesso. Agora vamos anexar o disco virtual. Digite attach vdisk. Attach vdisk. Agora está informando aqui o seguinte: Diskpart anexou com êxito o arquivo de disco virtual. Agora vamos digitar exit para sair do gerenciador de disco de prompt comando. Exit, Enter. Agora dá outro exit para sair do prompt comando. Enter. Agora na janela instalar Windows, clique em instalar agora. Na janela leia os termos da licença, marque a opção aceita os termos da licença e clique em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Personalizada avançada. Agora repare que na janela onde deseja instalar o Windows, aparece uma opção chamada Disco 1 espaço não alocado, 29,3 GB. Esse é o disco virtual que a gente criou. No caso, a gente vai instalar o Windows 7 aqui. Selecione essa partição que aparece como espaço não alocado. Embaixo vai aparecer uma mensagem: o Windows não pode ser instalado nesse disco. O Windows não pode ser instalado nesse disco. Mostrar detalhes. Mas ele pode ser instalado nesse disco sim. Simplesmente ignore essa mensagem e clique em avançar. Agora o Windows será instalado normalmente, como se estivesse sendo instalado normalmente numa partição, sem ser um disco virtual. A partir daqui, a instalação segue normalmente, como qualquer instalação do Windows 7. Já reiniciou o computador após a instalação e já aparece a opção aqui para escolher o Windows 7 no menu de opções de sistema operacional. Então, eu acabei com a instalação do Windows 7 aqui, já fiz login no Windows 7 e agora o Windows 7 está instalado num HD virtual. Vamos ver aqui em meu computador. Isso aqui é o Windows 7, ele reconhece como C. E esse aqui é o Windows XP. O Windows 7 tá instalado dentro de um HD virtual, dentro da partição onde está o Windows XP. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Aqui que está o Windows 7. Windows 7.VHD. O sistema operacional está rodando a partir daqui. No caso, se eu quisesse remover o Windows 7, eu entro no Windows XP e apago esse arquivo aqui.
Tá, agora eu vou mostrar como remover o Windows 7 do seu computador. Para isso, entre num prompt de comando, digite na caixa de busca do menu iniciar CMD, pressione Ctrl mais Shift e dá um Enter para entrar com privilégios de administrador. Tá, agora no prompt de comando, digite o seguinte: bcdedit /delete current, essas aspas com pontinho em volta, e dá um Enter. A operação foi concluída com êxito. Agora já não aparece mais aquela opção durante o boot de escolha de sistema operacional. bcdedit deleta a entrada atual. A entrada atual é Windows 7, né? Agora só vai ter a opção de fazer login pelo XP. Agora falta ainda reiniciar pelo XP e apagar o arquivo Windows 7.vhd. Vamos fazer isso então agora. Então eu acabei de fazer login no Windows XP agora. Agora eu vou em meu computador. C. Aqui está o HD virtual com Windows 7. Clico em Delete. E clico em Confirmo para apagar. Está informando aqui que o arquivo é grande demais para a lixeira, deseja apagar permanentemente. Vou clicar em Sim. Pronto. Agora é como se o Windows 7 nunca tivesse existido. Não tem qualquer vestígio do Windows 7, o que seria bem mais difícil fazer se você tivesse instalado numa HD, numa partição verdadeira, que não seja virtual, né? Agora você pode usar esse procedimento para experimentar o Windows 7. Se você não quiser, se você não quiser usar o Windows 7, você retira novamente. Espero que tenha gostado da aula.